Bom dia, estamos dando início a mais uma semana na presença do Senhor e queremos, com a graça de Deus, compartilhar com você tudo aquilo que o Senhor tem nos falado dia após dia. Na palavra do Senhor, no livro de Mateus, nós encontramos algumas expressões que são muito importantes, as quais nos mostram que a nossa esperança não deve ficar nas coisas materiais, porque estas o Senhor provê para todo aquele que nele crê. Mas deve estar nas coisas espirituais, as quais nós alcançamos pela fé. Então observe bem como o Senhor diz. No capítulo 6 do livro de Mateus, o verso 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Esta é uma preocupação do dia a dia, principalmente quando a pessoa está desempregada, ou talvez por uma questão séria de uma dívida ou alguma dificuldade financeira. Ele então vai acumulando e aquilo vira uma bola de neve, causando uma preocupação tremenda. Isso traz conflitos muito fortes dentro do lar. Muitas das vezes a mulher acusa o marido de não prover os recursos necessários, o marido acusa a mulher de não ajudá-lo nessa batalha diária, na conquista de recursos e benefícios para a família. Os filhos reclamam e a casa vira um ponto de guerra. Queridos, não é agradável isso. Isso tudo é falta de observarmos as instruções do Senhor. Então o que ele está dizendo é que você não tem que se preocupar com essas coisas. Não há necessidade de gastar suas energias com discussões tolas, visto que o Senhor provê as nossas necessidades básicas. Não estou dizendo aqui riqueza, mas necessidade básica, aquilo que é necessário para a nossa subsistência. Isso é promessa do Senhor. No verso 34, a 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você quiser saber quais são as coisas que ele está fazendo referência, é só você fazer a leitura dos versos anteriores. Lá na sua própria Bíblia em casa, pega e leia o livro de Mateus capítulo 6. E você, quando chegar no verso 33, você vai entender o porquê que o Senhor fez referência assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso quer dizer o quê? Muitas das vezes nós entramos num estresse tremendo e causando essa polêmica dentro de casa, porque esquecemos de recorrer às Escrituras. Esquecemos de observar o que o Senhor falou a respeito daquilo que está nos causando tantos problemas. É só você ler e crer e tudo vai fluir. Deus tem amor a todo aquele que busca na sua palavra a orientação. E Ele é um Deus zeloso que faz cumprir a sua palavra tal como está escrita. Você só precisa crer. Tanto é que Jesus diz: todo aquele que crê vê a glória de Deus ser manifestada. Isso é fundamental, meu filho. Você pensar e crer que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso que jamais desampara os seus filhos. Mas ainda temos nas Escrituras Sagradas outras instruções, as quais quero compartilhar com você. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 3 e 4, diz assim, preste atenção. Antes tudo vos entreguei e que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta palavra, ela está mostrando exatamente aquilo que a palavra de Deus em João 3,16 nos revela. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o Senhor provê a vida eterna para os que creem nele, para os que creem no sacrifício de Cristo, não proverá o alimento necessário, o calçado, a roupa e os recursos necessários para a nossa vida? O mais difícil Deus já fez, que é trazer Jesus do céu e colocar sobre ele todos os nossos pecados e nos condicionar para crermos
nesta obra tão importante, porque através do sacrifício de Cristo nós temos uma ligação direta com Deus. E esta ligação é pela fé. Da mesma maneira, Paulo está deixando aqui claro que o ensinamento precioso do Senhor é que nós voltemos os pensamentos para Ele, creiamos no que Cristo fez na cruz e assim obteremos dele todos os nossos favores, ou melhor, todas as nossas necessidades. Se você observar 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Por esse motivo que eu estou trazendo para você. Talvez você está preocupado com roupa, com calçado, com aluguel, com telefone, com isso, com aquilo, que são coisas materiais. Quando, na verdade, você deveria estar preocupado com as coisas espirituais e pensar nelas e viver por elas, porque são elas que trarão a você os benefícios de todos os seus desejos e anseios nessa vida. Por isso que Jesus colocou: buscai primeiro o reino de Deus, o resto o Senhor completa. Está entendendo? Se você deixa o reino de Deus de lado para buscar os seus benefícios com a sua força, aí você entra em pânico, você não vai conseguir. Mas se você buscar o reino de Deus, você tem a promessa do Senhor que Ele garante o seu sustento. Então, observando essas palavras, nós vamos para 1 Coríntios capítulo 13, o verso 13. E você vai ver como que é interessante essa expressão. 13, verso 13, diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deste é o amor. Aqui está, querido. 3 coisas são necessárias para que nós nunca nos afastemos do Senhor e alcancemos dele todas as bênçãos necessárias para a nossa vida diária. Fé, que Ele é Deus provedor. Esperança, de que Ele já nos deu a vida eterna e nos prometeu dar tudo aquilo que nós necessitarmos. E a vida eterna, que está ligada ao nosso amor ao Senhor. Quando você se dispõe a amar a Deus, servir a Deus e colocar em prática os seus ensinamentos, aí você vai lá para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Vamos orar. Pai bendito, que a nossa esperança não seja falsa, confiando no que os homens ensinam, mas que a nossa esperança seja verdadeira, confiando nos teus ensinamentos. A tua palavra é a única verdade, capaz de nos libertar deste mundo de horrores e nos posicionar diante de ti para recebermos tanto as bênçãos na terra quanto a bênção eterna. Por isso eu te agradeço em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.